Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Queria agradecer à Associação de Engenharia e Arquitetos, São José dos Campos e o CREA, por essa iniciativa da gente trocar essa ideia sobre alguns assuntos sobre pisos e revestimentos. A ideia é fazer uma palestra de bate-papo mesmo, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas coisas e no meio do caminho, quem tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode falar. E, na verdade, aqui a ideia é a gente trocar ideia, eu passar alguns conhecimentos e receber alguns conhecimentos de vocês. Então, assim, a gente vai trocando as ideias e pode parar para a gente não perder o raciocínio quando eu estiver apresentando, beleza? Vou passar um vídeo institucional da empresa, só para vocês conhecerem a empresa, tá? Em 1997, a Concrecor trouxe da Austrália para o Brasil um novo conceito em revestimentos de alto desempenho para pisos industriais, com a missão de oferecer a melhor solução do mercado, unindo qualidade, alta tecnologia e know-how australiano. A sede em São José dos Campos, um dos maiores polos tecnológicos do Brasil, foi escolhida estrategicamente para favorecer a logística para todos os clientes e parceiros. Possuímos um controle de qualidade muito rígido e somos comprometidos com o meio ambiente. Nosso programa Zero Resíduo possui metodologia inteligente no processo e reaproveitamento de produtos para chegarmos no zero descarte. Além disso, nossa variada linha de produtos conta com revestimentos isentos de solventes e que atendem às normas sanitárias do Brasil. Nossa equipe é composta por profissionais experientes e altamente qualificados, responsáveis em garantir os padrões de qualidade Concrecor. Todos os produtos são testados e validados em nosso laboratório, certificando o cumprimento das normas reguladoras e proporcionando aos clientes as soluções exatas e pisos perfeitos. Trabalhamos com tecnologia de ponta para garantir excelência na fabricação e entrega, tornando a Concrecor referência em inovação em revestimentos para pisos industriais no Brasil e na América Latina. Nosso núcleo de inteligência e inovação, localizado em Sydney, na Austrália, é responsável pelo desenvolvimento de novas tecnologias e novas tendências mundiais, como a nanotecnologia para pisos condutivos e a nanotecnologia para pisos antimicrobianos, itens exclusivos da Concrecor. Esse conjunto de qualidade, variedade e customização representam a dedicação do nosso trabalho para atender empresas multinacionais e nacionais de grande porte. Concrecor, qualidade e inovação em revestimentos para pisos industriais. Muitas vezes, em construções, principalmente de prédios e edifícios, a gente encontra alguns problemas nos estacionamentos, né, dos prédios. Ora porque não foi bem acabado por alguns motivos, por exemplo, quando você está fazendo um piso de concreto e geralmente você tem um problema de barulho, você não pode dar o acabamento no concreto. Então esse é um problema porque você lança o concreto, começa a dar o acabamento, dá um horário que não pode mais fazer barulho e você não pode acabar o concreto fica mal acabado. Aí você tem que achar uma solução para resolver esse problema. Isso vai vir um pouco para frente. E horas também, porque quando você faz um concreto no subsolo, geralmente ele é utilizado como área de estoque. Isso danifica muito o piso de concreto no estacionamento. E é um outro problema também que tem. Trincas em piso. É uma coisa que é comum, mas não deveria ser, né? A gente vê muito piso com trincas, que tem soluções hoje, tecnologia, para fazer com que não apareça trincas, né? Porém, ainda acontece. Então, tem várias tecnologias de trabalhar com fibra, um projeto bem feito, que elimina bem esse problema de trinca, mas ainda é um problema recorrente. Quando a gente vai fazer revestimentos, geralmente você tem um problema também de umidade no piso. Não umidade ascendente, mas umidade de molhar o piso.
A gente vai ver também como é que a gente pode solucionar isso. Juntas. Muitas vezes as juntas elas começam a esborcinar, a quebrar, porque ela não tem uma boa resistência nesse ponto. Então a gente vai também ver como é que a gente pode solucionar isso. E piso soltando pó, que é um outro problema também que acontece muito. A gente vai ver o porquê e como a gente pode tentar solucionar esse problema. Uma das inspeções que a gente pode fazer em um piso, se a gente quer revestir esse piso, é fazer um trabalho de esclerometria. Você bater o esclerômetro e ver qual a resistência que você vai encontrar nessa superfície do piso. Aí te dá uma garantia se esse piso tem uma boa resistência superficial, que tem que ter pelo menos 25 MPa, para você ter um suporte para receber um revestimento. É um aparelho fácil de usar, não tem muito segredo. É claro que aqui a gente está olhando um concreto que ele está polido, né? Se você bater um esclerômetro nesse ponto, nesse concreto, com certeza você vai ter um valor bem alto, porque você já removeu aquela camada superficial que é mais fraca, né? Então você vai ter um valor bem alto nesse ponto. Mas é importante saber qual é a resistência que dá esse concreto para você poder fazer um revestimento. Outro detalhe que a gente tem que analisar em um piso de concreto, quando vai receber um revestimento, é se ele tem concavo. Geralmente o que acontece? Ali vocês podem ver onde ele está batendo, que é a ponta da placa. Quando você faz uma placa de concreto que ela não tem uma espessura, ou não foi feito um projeto bom para que ela tenha uma espessura que suporte a retração do concreto, o que vai acontecer? Essa ponta vai empenar. Se essa ponta empenar, você vai ter nessa parte aí um concavo, que é o som oco. O que acontece quando você faz um revestimento nesse piso que tem som oco? Ele vai trincar naquela ponta quando você colocar a carga nele, quando passar uma empilhadeira, quando você colocar algum peso em cima, porque ele não tem suporte embaixo. Ele está levantado por conta da retração que ele teve. Um outro problema muito comum que a gente vê em pisos, principalmente antigos, são os problemas com óleo. Para saber se a gente pode revestir esse piso ou não, existem também análises que a gente pode fazer. Remover um corpo de prova é uma delas, porque você remove esse corpo de prova, removendo esse corpo de prova, você vai conseguir enxergar qual a profundidade que esse óleo está. Você faz uma medição simples, você pode fazer uma extração redonda ou pode ser quadrada também. Você pode fazer com a maquita, remover pelo menos uma espessura aí de uns 2, 3 centímetros, para você ver qual a espessura que esse óleo penetrou. Se o óleo penetrou muito mais que 1 centímetro, é difícil você fazer um trabalho de lavagem química para remover esse óleo. Se ele tiver numa profundidade muito grande, você vai fazer lavagem e não vai remover esse óleo. Quando você entrar com revestimento sobre esse óleo, você vai ter problemas de osmose, de desplacamento. Então, é um detalhe que tem que ser analisado antes da execução do revestimento. Como que a gente pode fazer para trabalhar esse problema que a gente tem de óleo? Se você analisou que a profundidade do óleo não é tão grande, dá para fazer uma lavagem química. Nós temos um produto que chama desengraxante Epta, que é um produto que ele tem um alto poder de penetração no concreto, na porosidade do concreto. Ele vai dissolver esse óleo que está lá e você vai conseguir remover fazendo a lavagem dessa superfície. Lembrando que não pode ter a espessura muito profunda, ele tem que estar numa espessura máxima de 1 centímetro para poder fazer essa lavagem. Você faz a lavagem, depois vem com descontaminação com hidrojato. Uma área que estava assim, fica assim. Então você consegue remover mesmo o óleo. Você remove todo o óleo. Esse era um concreto que era um concreto bom, concreto denso. Então o óleo não penetrou tanto. Ele penetrou em uma camada de 2, 3, 4 milímetros. Então foi possível fazer uma lavagem e fazer a remoção do óleo para depois aplicar um revestimento sobre ele. Até aqui tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Está tranquilo? Então, vamos embora. Teor de umidade. É um outro ponto que para você aplicar um revestimento, você tem que saber se o seu piso que vai receber o revestimento tem umidade para você trabalhar com revestimento.
Um piso, para receber um revestimento resinado, ele tem que ter menos que 4%, quando é epóxi e quando é poliuretano. Quando é uretano, que é um outro revestimento que a gente vai ver, você tem uma vantagem de poder ter um pouco maior de umidade no concreto. Porém, você tem um medidor de umidade que você consegue medir a superfície na hora da aplicação. Se aquele piso está úmido ou se não está. Ele te dá a leitura, nesse caso teve 3%, você pode aplicar tranquilamente. Se tivesse acima de 5%, teríamos que fazer um outro tipo de trabalho, que a gente vai ver um pouco para frente também. Agora, tem um outro problema, que é a umidade ascendente. Você vai medir com o aparelho e não vai encontrar umidade nenhuma. Por quê? A umidade que vem de baixo para cima, ela passa pela porosidade do concreto, evapora e vai embora. Você mediu, não tem umidade. Porém, se é um local onde você acha que você tem um lençol freático um pouco alto, o que vai acontecer? Essa umidade ela vai vir por osmose, ela vai vir pelos capilares do concreto e vai começar a subir. Como a gente consegue detectar isso? Simples, colando plástico. Você cola um plástico, veda bem esse plástico em vários pontos do seu piso e deixa lá 2, 3 dias. Depois você volta. Se você levantar o plástico e ver só essa umidade por baixo, tem como resolver. Se você levantou o plástico e tem gotícula no plástico, infelizmente não tem como resolver. Porque a pressão de osmótica, as pressões osmóticas que tem é tão alta que ela vai criar gotícula e qualquer coisa que você colocar em cima ou vai desplacar ou vai criar bolha. Porque é física, né? Pressão é força sobre área. Você tem uma área muito pequenininha. Qualquer pressão que você colocar vai ser muito alta a pressão. Qualquer força que você colocar vai ser muito alta a pressão. Então você não pode vedar isso. Aí tem que fazer um outro trabalho, que é reconcretar isso com lona, que aí é uma outra discussão, mas estende muito mais. O que vai acontecer na pressão osmótica? Isso aí, ó, vai começar a subir a umidade, você tem isso lacrado com revestimento, não tem para onde ela ir, vai criar bolha. Aí você vai lá furar com um canivete, alguma coisa, sai água. Aí o cara fala, mas não tem água? Tem, porque está vindo de baixo, né? Então, não é o piso que tem água, na verdade é o lençol freático que é alto e passou pelo concreto. Como resolve-se isso? Lá na concepção do concreto. Aí tem que ter um plano de colocar lona plástica, colocar drenos para eliminar que essa água crie pressão, para que essa água, na hora que ela tentar criar pressão, se ela passou pela lona, ela tem o dreno e o dreno faz com que ela escoe e não crie pressão no concreto. Então, existem soluções para isso não acontecer, mas tem que ser feito na concepção do projeto, porque depois de feito, a solução é muito difícil para fazer não aparecer a osmose. E nesse caso aqui de baixo é o óleo. Lembra que lá atrás eu falei, se lavou, mas tem óleo ainda, o óleo vai subir também. E ele vai criar esse tipo de bolha também no revestimento. Outro problema que a gente tem é quando você vai fazer um piso, se for uma câmara fria é mais complicado, mas também em áreas externas, né, ou num galpão muito grande, você tem que ficar atento com algumas coisas, que é a temperatura e umidade do ar. O vidro é um produto totalmente impermeável, né? Porém, quando você pega um copo e pega uma garrafa, ele está suado por fora. Por quê? Porque, na verdade, ele captou a umidade que está no ambiente, por ele ser mais frio, ele capta a umidade e vai para ele. O piso acontece a mesma coisa. Se o piso estiver gelado, estiver frio, o que vai acontecer? A umidade que está no ar vai para onde? Vai para o piso. E isso causa problemas na hora da execução de um revestimento. Pode criar bolha. Fala, puta, mas eu fiz tudo, eu medi a temperatura, eu medi, não deu nada, eu fiz a colagem do plástico, não deu nada, mas você aplicou o piso numa condição de temperatura e umidade muito alta. Aí se acontece esse problema também de ter bolhas no piso. O bom de aplicar é que você tem que ter
medidor de temperatura aquele digital, você mede o piso, ele tem que estar pelo menos 3% acima da temperatura ambiente. Esse é o ideal para aplicar um piso. Se ele estiver abaixo, você pode ter algum problema dele começar a condensar água. Então, esse é um ponto também que tem que ser analisado para a execução de um revestimento. Bom, aí a gente fez toda essa análise e tal, vimos, tem umidade, ok, tem umidade? Tá bom. Eu lavei o piso e não consegui secar? Ok. Nós temos um primer, que é um primer que é utilizado para esse fim. É um primer que você utiliza para aplicar em superfícies úmidas, não para superfícies que têm um problema de osmose. Osmose é outra coisa, aquilo que eu falei. Não tem como você solucionar, a não ser que a osmose seja uma osmose fraca. Se for uma osmose muito alta, você não consegue solucionar. Esse primer é desenvolvido para isso, para você aplicar e solucionar o problema da umidade que tem nas superfícies antes de aplicar. Como eu disse, lavou o piso, está úmido, não tem tempo de esperar secar. Como é que faz? Aplica um primer para umidade. Piso molhou, escorreu água, não tem condição de secar. Usa o primer para umidade. Então, isso você consegue solucionar desta maneira. Dá para aplicar um revestimento sobre cerâmica? Dá. A cerâmica tem que ser bem polida, tem que aplicar um primer, que é esse primer P450 também. Além de ser um primer para umidade, é um primer que tem um alto poder de adesão. Você consegue aplicar ele sobre a superfície cerâmica, ele vai te dar uma boa ancoragem para você colocar um revestimento sobre ele. Ou um revestimento à base de cimento, ou um revestimento uretano, um revestimento epóxi. Então é um material bem versátil para você trabalhar com ele, é um primer interessante. Equipamentos que é importante ter, porque muita pessoa fala, pô, mas eu não posso fazer um revestimento eu mesmo? Não, infelizmente não, porque além de você ter que ter vários equipamentos para executar um revestimento bem executado, você tem que ter também esses equipamentos de medições, que é importante. São equipamentos simples, mas é importante ter. Você tendo um medidor de umidade, um termômetro digital e um medidor de temperatura e umidade do ar, é tudo aquilo que a gente falou antes. Com esses três você consegue fazer uma medição simples e verificar se você pode ou não pode executar um revestimento. Muitas vezes você contrata um aplicador, o aplicador quer executar numa hora que não pode, cabe também o contratante falar, não dá para você aplicar, se você aplicar agora vai dar problema, né? E se der problema e o cara aplicou, aí é um problema de quem executou, né? Então tem que saber, você tem que conhecer um pouco do que acontece quando você faz um revestimento onde existem alguns problemas na hora da execução. E alta temperatura também. Se a gente trabalha numa alta temperatura, acima de 35 graus, você tem alguns problemas de execução também de revestimento. Então, baixa temperatura demais, abaixo de 12, 13 graus, é ruim de executar um revestimento, e acima de 35 também é ruim de executar um revestimento. Então, você tem que ter essa noção de temperatura para executar. Um outro problema que a gente vê bastante é tempo de mistura de materiais, né? Quando vai executar um revestimento, você tem que misturar o material no tempo certo, porque você pode ter tempo, uma mistura de pouco tempo, né? Você vai ter alguns problemas de perda de tempo de aplicação, você pode ocasionar acabamento e secagem rápida, então tem vários problemas que podem acontecer. Misturar pouco tempo pode também ocasionar má higienização dos componentes, tintas pode causar perda de brilho, secagens diferentes em pontos diferentes, pontos localizados, e suas tintas bicomponentes, tá? Autonivelante pode causar perda de fluidez, perda de brilho, secagem diferente. Então, tem vários problemas que ocorrem se você não tiver um misturador correto para executar um tipo de revestimento ou um tipo de produto. Para uma argamassa, você tem que ter esse tipo de misturador. Para um revestimento uretano, que é outro tipo, você tem que ter esse tipo de misturador. Para um autonivelante, esse misturador. E para uma tinta epóxi, um misturador mais simples. Então, cada produto tem a sua particularidade na hora de misturar. É um outro ponto também que tem que ficar bem atento. Preparação do substrato. Você analisou o substrato, tal, agora vamos preparar ele para executar. Você tem que ter as ferramentas certas para executar.
Isso é para você fazer cantos, fazer aqueles locais onde a máquina grande não chega. Tem que ter essa politriz na mão com disco diamantado. As politrizes são equipamentos que hoje só trabalham com diamante de inserto metálico, onde você tem um desbaste muito maior. Antigamente só se trabalhava com aquele carborundum, aquela pedra preta, que ela desbasta muito pouco o concreto, ela não tem o poder de desbastar o concreto. Já esses insertos, são insertos metálicos com diamante, você consegue desbastar mais rápido e com mais eficiência o concreto, para poder ter uma boa limpeza desse concreto, uma boa abertura das porosidades dele e para você ter uma boa ancoragem. E o aspirador de pó, que tem que estar sempre acoplado a esses equipamentos, para você gerar o menos pó possível. Vai gerar pó? Vai. Mas com o aspirador você minimiza bastante a quantidade de pó que vai ter no ambiente. Com autonivelante, você trabalha com esses dois materiais, que é uma desempenadeira dentada e um rolo fura-bolha. Para tintas, você usa desempenadeira lisa e rolos. O rolo, para você aplicar uma tinta epóxi ou poliuretano, o importante é que ele tenha o pelo baixo, não pode ser rolo de pelo alto, ele tem que ter pelo menos esse 5 milímetros, ou aquele veludo, que é o mais baixo que esse ainda, e um rolo de espuma, para dar o acabamento. Esse é o ideal para você trabalhar com esses materiais para conseguir um bom acabamento da tinta. Então, eu falei daquele equipamento, né? Você raspar os cantos, né? E a politriz com o aspirador acoplado. Muitas vezes você encontra um concreto, você fala, pô, esse concreto tá bom, o concreto tá liso, né? Dá para mim aplicar uma tinta. Não, não dá. Você tem que desbastar o concreto para ele ficar fosco. Se o concreto está brilhante, quer dizer o quê? Que a superfície dele está muito fechada. Se você aplicar um revestimento sobre a superfície muito fechada, a aderência dele vai ser baixa, porque ele não conseguiu penetrar na porosidade do concreto e não conseguiu ancorar. Então você precisa primeiro polir esse concreto, limpar ele, tirar a sujidade da superfície, deixar ele poroso, para aí sim entrar com um revestimento ou uma pintura. E tem um outro equipamento que agora, ultimamente é pouco utilizado, que é uma fresa, que, para vocês verem em escala, aquela fresa que vocês veem em asfalto, comendo asfalto, é ela só que uma menor escala. Ela come aí 3, 4 milímetros no máximo do concreto para você remover uma camada maior do concreto onde tem mais problema. Uma politriz você tira aí na média de 300, 400, 500 micras do concreto, não tira muito, mas já é o suficiente para você preparar o concreto para uma boa pintura ou um bom revestimento. Limpeza é essencial. Se você não preparar bem a superfície, você vai ter um insucesso quase certo. Tirar o pó da superfície é o principal, porque quando você poliu, quando você fez todo o trabalho de preparação, ficou pó. Se você não aspirar e tirar esse pó da superfície e da porosidade do concreto, dos capilares dele, o que vai acontecer? Você vai colocar um revestimento sobre pó. Por mais que você mexa com a desempenadeira, tudo, se o pó estiver lá dentro do poro, ele não vai conseguir misturar com essa resina. E aí você vai ter pontos falhos. E isso começa a desplacar no futuro. Para cada tipo de revestimento, cada tipo de produto, você tem um tipo de rugosidade que você precisa. Então você tem desde o 1 até o 9. Depende do tipo de revestimento que você vai trabalhar. Então tudo isso você tem que analisar antes de começar a trabalhar e pensar em colocar um revestimento. Aqui aconteceu uma trinca, vocês estão vendo? Quando acontece essa trinca, é porque não foi projetado o corte ou na hora certa ou no local certo. A natureza foi lá e criou a trinca. O concreto quer retrair. De alguma maneira ele vai retrair, não tem jeito. Ele vai retrair. Lógico, se não for um piso projetado, protendido, né, um piso que seja com um projeto diferente. Um piso comum, ele vai retrair. E geralmente o concreto gosta de ser quadrado. Se você faz retângulo, ele vai virar quadrado. O concreto gosta de ser quadrado. Então, 2 por 2, 1,5 por 1,5, 3 por 3. Esse é o ideal para fazer panos de concreto. Deixar ele quadrado.
Quando aconteceu essa trinca aqui, não adianta querer tentar cortar, como ali está aquele risco ali, que o cara fala, vou cortar aqui e vou alinhar essa junta aqui e vou calafetar do lado, não adianta. A trinca já ocorreu, ela é estrutural, ela está até embaixo. Para você solucionar isso, teria que cortar um lado, cortar o outro, chegar até lá embaixo, remover esse pedaço, refazer a junta de um lado só e recompor tudo. É a única maneira. Então, trinca quando ocorre, só tem duas maneiras. Ou você faz isso, ou você faz um revestimento para esconder ela. Ou você trata ela e convive com a trinca. Trata para ela não abrir mais, que a gente vai ver para frente também. Que é esse caso. Você abre a trinca acompanhando ela, né? Limpa, aspira, coloca uma fita para não lambuzar tudo o concreto e aplica uma resina epóxi para você calafetar essa trinca, para ela não abrir mais e não deixar entrar umidade lá para dentro. Porque se tem um local que tem umidade, começa a entrar umidade nessa trinca, você vai causando outros problemas no concreto. Então, calafeta essa trinca, mas aí tem que conviver com a estética que não vai ser boa. Você vai estar vendo a trinca, você vai enxergar a trinca, mas se tratou ela. A junta já é diferente. A junta é uma junta que já está feita, foi, né, concebida de maneira correta. O tarocel é importante colocar para você não gastar material demais quando você for preencher essa junta. Porém, o tarocel ele tem que ter uma profundidade mínima de 2 a 3 centímetros. Por quê? Porque todo selante, o que acontece? Ele vai, na verdade, ter a sua aderência nas paredes laterais. Se você tiver uma parede muito pequenininha, você tem uma adesão pequena do seu selante. Por isso que muitos selantes, quando vocês veem em concreto, o selante soltando, é porque ele foi aplicado numa profundidade muito baixa. Então ele sai fácil do concreto. Então é importante você ter um mínimo de profundidade para executar um selante para você poder vedar essa junta. Nós temos um selante que chama Imperflex, ele é derramável, bicomponente, seca rápido, você coloca o tarocel lá para o fundo, vem preenchendo com ele é elástico, é flexível, então você tem uma boa durabilidade e um bom desempenho desse produto para fazer tratamento de juntas. Eu não queria que aquela trinca aparecesse. Eu queria dar um jeito de tentar solucionar e esconder aquela trinca. Ok, tem como. Essa tela de poliéster é uma tela de reforço. Todos já devem ter visto em drywall, que coloca tal. Ela funciona muito bem. Claro que tudo vai depender se o seu concreto tem a espessura ideal e se a movimentação dele não é tão grande. Se ele movimentar nesse sentido, provavelmente vai aparecer de novo, mesmo colocando essa tela. Se é uma trinca que ela é um pouco estável, você pode colocar essa tela com poliéster e resina epóxi e depois vem com o revestimento por cima. Você soluciona o problema, a trinca está escondida. É um pouco mais caro, porém, para soluções estéticas e funcionais, funciona muito bem essa trinca, essa tela para proteger e resolver o problema de trinca. Juntas que estão esborcinadas, né? Como é que a gente resolve isso? Aí tem uma maneira de resolver que é essa configuração. Você tem que cortar um lado, cortar o outro, remover o concreto, pelo menos 2,5 para cada lado, 2 centímetros de profundidade, para poder refazer. Esse é um esboço de como pode ser feito um reforço de lábio polimérico, que a gente chama, né? Para você refazer essa junta e fazer com que ela não trinque de novo, com que ela não continue quebrando. Então você corta, o aspirador sempre perto, como a gente falou, para não gerar muita poeira, quebra o concreto, forma aquela canaleta, aplica a argamassa de epóxi. Nós temos 2 tipos de argamassa, tem uma argamassa de cura normal e uma argamassa de cura rápida, para aqueles locais que o cara não pode parar. Um supermercado, ele quer fazer
a correção daquelas juntas que estão quebrando, mas não tem muito tempo de parar. Então a gente tem um produto de reforço de lábio que você libera depois de 3 horas. 3 horas executado, pode passar com o carro por cima, empilhadeira, carrinho, o que você quiser. Então, tem condição de fazer reparos rápidos. O ideal não é fazer dessa maneira aqui, é daquela maneira ali. Você colocar no meio um isopor. Porque o isopor vai te dar 2 benefícios. Primeiro, quando você coloca o isopor, quando você vai desbastar isso para preencher com selante, ele já vira embaixo o seu delimitador de espessura. E outra, você não gasta tanto disco de corte, porque ele é mole, então você vai limpar, tirar o isopor e já vai ficar a espessura certa para você colocar o selante nesse local. E depois você vem derramando o selante e embaixo já está feita a espessura. Piso soltando pó. É um problema que existe ainda em várias situações, né? Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, muitas vezes a pessoa fala, eu queria concreto, e pede concreto para concreteira. Não especifica que concreto é para piso. Concreto para piso é um tipo, concreto para estrutura é outro. Então, se você não especificou que é para piso, ele vai te mandar um concreto, qualquer. O que acontece? Muitas vezes esse concreto vem com muito fino na superfície, e que vem para a superfície quando você faz o acabamento. Quando você traz muito fino para a superfície, essa parte superficial fica muito frágil. E aí o que acontece? Começa a soltar pó. Ou você não fez a cura devida. O concreto curou sem você fazer a cura química ou úmida dele. Ele perdeu umidade muito rápido. Não deu tempo do concreto, do cimento, na verdade, reagir com a água. E aí ele ficou frágil na superfície, que é o fino. E aí ele começa a soltar pó. Ali é pouco pó, ali já é muito pó. E nesse caso já apareceu a brita. Se está nessa situação primeira e na segunda, ainda tem solução, ainda tem salvação. Dá ainda para recuperar esse concreto e não deixar ele mais soltar pó. Na terceira condição ali, já não dá mais, porque aquele concreto não está soltando pó, está soltando areia. Aí já é um outro problema. Aí você não vai conseguir solucionar isso com um material que a gente vai ver agora, que é um endurecedor de superfície. Quando você tem soltando só pó, não está na brita, aí dá para fazer esse tipo de trabalho. Ele é um produto à base de lítio e silicatos. O que ele faz? Na verdade, ele penetra no concreto, reage com o hidróxido de cálcio do concreto que não reagiu, cria cristais duros e para de soltar pó. O que ele faz, na verdade, é reagir com o cimento que não reagiu. Essa é basicamente a função dele. Ele vai penetrar aí na casa dos seus 500, 600 micras, mais ou menos. Até 1 milímetro, dependendo da porosidade do concreto. Mas não penetra muito mais que isso também. Então, mas para esse fim, ele funciona muito bem. Então, você faz a lavagem do concreto com ele. É bom ou com um escovão, como ele está fazendo ali, para poder mover esse material, para ele poder penetrar na porosidade, ou com a enceradeira. E o piso terminado fica assim. Ele fica com um brilho, que ele dá brilho no concreto, e para de soltar pó. Então, tem solução para quando você tem esse problema de pó. Aí o piso de estacionamento, o cara foi lá, começou a fazer, não conseguiu acabar, ficou feio. Puta, como é que eu vou fazer agora? Aí nós temos um produto, que é um produto que você consegue fazer a recuperação desse concreto de uma maneira com custo baixo, para poder receber uma pintura. É um material de cura rápida, ele cura depois de 12 horas, pode andar pessoas em cima, 24 horas ele já entra com polimento, pode receber revestimentos, é um material à base de cimento, tem um baixo custo, ele é aplicado um primer primeiro, nós temos 2 tipos de primer, tem um primer à base de epóxi e um primer à base de acrílico, mas depende da condição, a gente indica um ou outro, né? Vai depender da condição do concreto. Esse é o primer P71, que é um primer à base de acrílico. Ali uma primeira camada, ele é aplicado no rodo, você aplica uma camada de mais ou menos uns 3 milímetros, a primeira camada. Depois,
você vem com a segunda camada, com mais uma espessura de uns 3 milímetros. Então vai ficar no mínimo aí uns 6, 7 milímetros de espessura, aproximadamente. E depois você pode pintar. Faz o polimento, aplica um primer e pinta. Vai ficar assim. Aquele piso que era feio, mal acabado, você consegue dar um trabalho nele com um custo baixo, rápido, para poder receber uma pintura e um revestimento. Aí nós temos um autonivelante à base de cimento, que quando você tem um problema um pouco maior, você precisa ter uma espessura maior, ele trabalha na espessura aí de 4 a 8 milímetros, com uma liberação muito rápida, 24 horas depois também está liberado para trânsito, e ele pode ficar sem receber nenhum tipo de revestimento, nenhum tipo de pintura. Essa configuração dele, você tem o concreto, você aplica um primer ou esse P450, ou o acrílico, o P71, e depois vem com o revestimento autonivelante sobre ele. Ele é aplicado no rodo dentado, você espalha ele e deixa ele acomodar. Ele acomoda e depois você vem fazendo o trabalho. Pode ser lapidado, ele fica assim, com a lapidação, e ele pode ser pintado. Então, é um material bem versátil, você pode trabalhar com ele para locais que queiram uma recuperação rápida e com custo acessível. E temos outro material na linha que é o terrazzo, que é um material que ele é decorativo, você trabalha com ele também numa liberação muito rápida, ele depois de 24 horas pode ser polido. Depois de polido, isso aqui não tem nada aplicado sobre ele, é o brilho dele. Você faz o polimento, depois vem com pedras resinadas sobre ele, chamando o brilho dele, e ele vai ficar brilhante assim. Então você não precisa envernizar, não precisa passar nada sobre ele, ele já fica com esse acabamento. Então é um material bem interessante também que a gente tem na linha. Revestimentos resinados, aí nós temos vários na linha, né? Um revestimento resinado, na verdade, ele foi desenvolvido para quê? Para você ter uma fácil limpeza, melhorar a estética do seu piso, melhorar a luminosidade, facilidade de manutenção, reduzir risco de acidente e, na verdade, nas fábricas, motivar os funcionários para trabalhar num ambiente mais limpo e bonito. Então, para isso que foi desenvolvido os revestimentos à base de resina. Primer, nós temos vários primers na linha, eu não vou me ater a cada um, mas vocês querendo saber é só ligar para a gente pode conversar sobre esses assuntos de primers, porque cada primer vai para uma situação, então a gente tem que saber qual a situação daquela obra para a gente identificar qual o tipo de primer que a gente vai utilizar. Linhas de revestimentos, nós temos pintura à base de epóxi, autonivelante epóxi, revestimento à base de uretano, impermeabilizantes à base de poliuretano e pinturas à base de poliuretano. Essa é a nossa linha de produtos de resinas. Essa é uma vista de algumas obras que a gente tem executado. Pinturas epóxi, né? A gente tem uma pintura epóxi com alto teor de sólidos, que você aplica em baixa ou alta espessura. Então, é um material bem versátil também. Requer primer, a gente aplica um primer à base de epóxi ou um primer à base de uretano, para você poder depois fazer a pintura. A aplicação ele pode ser no rolo, vai ficar com esse acabamento, ele fica um pouco texturado, ou pode ser na máquina no wireless, que ele fica com esse acabamento mais liso, né? Mais brilhante. Então, pode ser aplicado das duas maneiras. Um detalhe, muitas vezes o pessoal fala, pô, mas para que eu vou pintar meu piso? Né? Tem algumas coisas que as pessoas, às vezes, não se atentam. Quando você pinta um piso de um estacionamento, você não está só embelezando o estacionamento. Tem alguns problemas que você acaba minimizando. Primeiro é o pó de estacionamento. Aquele pó que existia não vai existir mais. Segundo, a limpeza é mais fácil. O pessoal da limpeza faz de uma maneira muito mais ágil e eficiente. Terceiro, você elimina a probabilidade de ter infiltração de água no seu concreto, principalmente se ele é laje suspensa. Não sei se vocês sabem, mas eu vou passar um pouco para frente. Lá em São Paulo caiu
o estacionamento do shopping, né? Por infiltração. Se tivesse tido uma impermeabilização bem feita, não teria tido esse problema. Porque a infiltração ela vai entrando e vai corroendo a ferragem com o passar do tempo. E isso causa outros problemas, começa a desplacar o concreto por baixo. Então, pintar um piso não é só embelezar, e sim também questão de segurança e manutenção. Nós temos pinturas antiderrapante, então, para áreas onde requer que não fique liso, a gente tem um aditivo que você coloca na pintura, você aplica e ele fica antiderrapante. Temos autonivelantes, pode ser de 1 a 3 milímetros, o autonivelante te dá várias vantagens, manutenção é menor, o custo é maior que uma pintura, óbvio, só que a manutenção dele é muito menor. Então, é um produto interessante também para fazer de revestimento. Tem linha de poliuretanos, que é pintura de quadra, ou pintura de um hangar. E esse material é um material interessante, como eu estava falando, né? A infiltração de água, ela te causa alguns problemas. Primeiro que embaixo fica feio, começa a criar aquela estalactite, começa a pingar em carro, começa a manchar carro, tem vários problemas que causam as infiltrações, né? E como eu falei, essa é a foto do shopping que caiu por infiltração. Então, é um detalhe que assim, tem que ser levado em conta quando vai pensar por que eu vou pintar um piso, por que eu vou proteger esse concreto. É por esses motivos. O Imperflex é um material que foi desenvolvido para você trabalhar com ele onde tem trânsito de pessoas ou onde tem trânsito de automóveis. Então, ele serve para as duas situações. É um material impermeável, ele é um impermeabilizante. Você trabalha com ele numa espessura de mais ou menos final de 1 a 2 milímetros e ele te dá uma proteção muito boa. Então, um estacionamento pode ser utilizado com ele ou uma quadra que é suspensa também pode ser utilizado com ele. Então, é claro que se você parar para pensar, pô, esse material ele é mais barato que uma manta, não. Se você fez na concepção do seu projeto uma manta de impermeabilização, o custo é menor. Porém, acontece que tem alguns casos que não foi computada a manta. Por exemplo, tem shoppings que você faz steel deck. No steel deck não tem como você colocar manta, né? É difícil. E aí, esse material vai bem para as situações, porque movimenta bastante por causa do steel deck, ele consegue acomodar essas movimentações. Quando você tem uma manta que já deu a vida útil dela, fala, pô, vou ter que remover todo o concreto, remover a manta, refazer a manta e refazer o concreto. Então, o custo de remoção do concreto, bota fora, refazer a manta e refazer o concreto, aí fica mais caro que ele. Então, aí são situações que tem que ser analisadas quando dá para utilizar esse material. Mas para as situações de refazer, de retrofit, funciona muito bem. Tem a linha de revestimento uretano, que é uma linha para indústria, né? Uma linha industrial. Aquelas linhas que a gente viu, você pode trabalhar tanto na área comercial, como na área industrial. Vou abrir um parêntese. Residencial, não. A gente não indica trabalhar com piso resinado em residência, por alguns motivos. Primeiro que é um material que risca. O pessoal começou a colocar o nome desse material, erroneamente, de porcelanato líquido. Não existe porcelanato líquido, porcelanato é porcelanato. É feito no forno, em alta temperatura, onde derrete a areia e cria uma superfície muito dura. Resina é resina. Você vai aplicar, o aspecto visual pode ser? Pode, mas a dureza não é igual para esse fim de residência. O pessoal começou a utilizar, o que aconteceu? Arrastava a cadeira, riscava. Puxava uma mesa, riscava. Entrava com o pé sujo de areia, riscava. Vocês, que tem bastante mulheres aqui, vocês são muito mais detalhistas que um homem. Então, vocês olham muito mais detalhe. E as mulheres não queriam aquele risco no piso. Falaram que é um porcelanato líquido e está riscando. Está riscando porque não é porcelanato, porque é uma resina.
Só queria abrir esse parênteses para dizer que porque a gente não indica para residência nossos materiais. Porque não é para isso que ele foi concebido. Esse uretano, que é um material nosso para a indústria, o único detalhe dele é que ele tem que ter esses pontos de ancoragem em todas as terminações dele, em todos os cantos, que ele para. Porque, como ele é um material à base de cimento na composição dele, ele é um material de resinas e na composição dele tem cimento. Se ele tem cimento, retrai. Porque, na verdade, ele sequestra a água de um dos componentes que está nesse meio. Mas ele vai retrair um pouco. Se você não fizer a ancoragem dele para ele não retrair, com o passar do tempo, ele vai secando, né? Vai secando não, ele vai reagindo e ele vai retrair um pouco. Se ele estiver solto, ele vai desplacar. Então, ele tem que ter essas partes de ancoragem em todos os pontos que ele se termina. Ralos, grelhas, portas, cantos de parede, canto de pilar, todos esses locais têm que ter essa ancoragem. O primer UR é utilizado para trabalhar junto com ele. Esse é um primer muito versátil que a gente tem na linha, e a gente gosta muito de trabalhar com ele porque, além dele ser um primer que tem uma cura rápida, um custo muito baixo, ele tem maior tolerância à umidade. Enquanto um primer epóxi, que a gente viu lá atrás, tinha 4% de tolerância, esse vai para 10%, 12% de tolerância. Então, você pode trabalhar com uma superfície um pouco mais úmida. Aí você pode trabalhar com um autonivelante à base de uretano, que ele pode ser trabalhado tanto em áreas comerciais como em áreas industriais. Esse é um supermercado Açaí, que a gente fez vários deles. Nas reformas que eles compraram alguns extras, a gente lançou mão de aplicar ele em algumas áreas, na área frigorífica, área de açougue, área de hortifruti, e nessa loja em específico foi feita toda a loja com ele. Por quê? Por causa do tempo que tinha para executar. O uretano ele é muito rápido. Você aplica ele hoje, amanhã está liberado para trabalhar. Então, não tinha tempo de fazer a recuperação desse piso com um material comum. Então, foi feito com uretano. Visualmente, esteticamente, ele é bonitão? Não. Esteticamente, ele é bom, mas não é igual a um epóxi. O epóxi, visualmente, ele é mais bonito. Porém, esse material resiste muito mais que um epóxi. Então, com o passar do tempo, o epóxi que era bonitão vai ficar feio. Esse não. Ele era um pouco mais feio no começo, com o desgastar dele, ele fica mais bonito. Ele começa a brilhar, é diferente. Então, é um material interessante. O AN-Flex. O AN-Flex é um material da nossa linha que a gente desenvolveu para você trabalhar em áreas onde você precisa de flexibilidade. Vamos dizer que você tem um mezanino, onde, quando você tem trânsito, ele movimenta. Se você tiver um material muito rígido, igual esse, que ele é rígido demais na superfície, quando você estiver andando, ele tentar movimentar, ele vai trincar. Já o AN-Flex, não. O AN-Flex ele vai acompanhar essa movimentação. Que é esse aqui, o AN-Flex. Que é esse sim, esse é flexível. Você consegue movimentar ele, mas não é elástico. Então, se você tiver uma trinca, vai passar para ele, porque ele não absorve. Já naquele outro que a gente viu lá atrás, que é o Imperflex, que é para impermeabilização, aquele suporta um pouco de movimentação onde tiver trinca. Por isso que ele é impermeabilizante. Esse não é impermeabilizante, ele é impermeável. Então, o pessoal às vezes confunde um pouco. Impermeável com impermeabilizante. Impermeabilizante é uma coisa, impermeável é outra. Impermeável é aquilo que não deixa passar água. Impermeabilizante é aquilo que acompanha a movimentação da estrutura. Essa é a diferença de um do outro. Nós temos autonivelante condutivo, que é para áreas onde você tem risco de explosão, né? Onde trabalha com muito voláteis, você tem solventes, não pode ter eletricidade estática criada no ambiente. Então, a gente tem esse material que ele dissipa essa eletricidade estática e não deixa ter o perigo de criar faísca e pegar fogo no ambiente. Alguém aqui já deve ter tido essa experiência de colocar a mão na porta e tomar um choquinho de um carro. É eletricidade estática. E é isso que às vezes pode causar um acidente em uma indústria. Essa eletricidade que é criada. E temos o uretano, que é o uretano argamassado, que é um material feio,
porém muito durável. É um material que a gente acaba utilizando ele em algumas situações, mas a gente prefere trabalhar muito mais com o autonivelante do que com o argamassa, porque ele é muito difícil de executar também. É um material muito pesado, o pessoal não gosta de aplicar ele, os aplicadores detestam esse material. Então a gente utiliza muito pouco ele. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, algumas conclusões. Para qualquer tipo de revestimento, a preparação é fundamental. É aquilo que a gente viu lá no começo. Se você não preparar direito, não analisar direito, antes de começar a fazer um revestimento, muito provavelmente vamos ter problemas. Para cada situação, existe um tipo de revestimento ideal. Não é um revestimento que serve para tudo. Por isso que tem vários tipos de revestimento. Então, para cada tipo de situação, um revestimento. Revestimento de alto desempenho não é reforço estrutural. Se você tem um problema no seu piso de trinca, ou se seu piso tem baixa resistência à compressão ou à carga, não é o revestimento que vai melhorar ele. Se o concreto é fraco, o revestimento vai acompanhar ele. Então, por isso, tem que analisar antes como é que está o concreto, para depois fazer um revestimento. Porque se aplica sobre um concreto que é ruim, a probabilidade de dar insucesso é muito grande. Alguma pergunta? Não? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço muito vocês terem vindo, espero que tenha conseguido transmitir um pouco de ideias, um pouco de soluções e um pouco de aprendizado para vocês. Estamos à disposição, né? Aí vocês vão ter o nosso telefone, então alguma coisa, nos liguem, a gente está aí para ajudar no que vocês precisarem, tá? Muito obrigado. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização.
boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo.